Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Edneia, mas eu sou mais conhecida como professora Didi. A convite da Secretaria da Educação e do AME, hoje eu vou dividir com vocês a minha experiência, o meu projeto de educação física, que eu já realizo há alguns anos na rede municipal e que eu acredito que pode estar contribuindo com a vivência de vocês na escola também, tá? Então vamos lá. Bom, o projeto em si tem esse nome hoje, que chama Lugar de Brincar na Escola, porém nem sempre teve esse nome. Bom, antes até de eu começar a falar sobre o projeto, eu gostaria de me apresentar um pouquinho mais, tá? Então, quem é a professora Didi? Como eu disse no começo do vídeo, né? Meu nome é Edneia, eu moro lá no Pouso Alegre de Baixo, eu sou mãe, né? Aí na foto, ó, da Yasmin, do Raul e do Miguel. Eu sou professora na rede de Jaú, desde 2012, porém, né, sou professora, eu atuo desde 2008. Sou pós-graduada em Educação Física Escolar e Educação Física no Ensino Infantil, apaixonada por esportes e também sou católica. Pessoal, por que eu coloquei tudo isso daí? Porque tudo isso me define. Então, eu moro no Pouso Alegre de Baixo, lá eu tive uma infância e continuo tendo uma vivência muito grande com a natureza, com a tranquilidade. A minha família é o que orienta as minhas ações, né, hoje em dia, depois que a gente casa, que a gente é mãe, a gente passa também a se dedicar aos filhos, né? A gente tira esse lado egoísta um pouco nosso. E ser professora é o que eu sempre quis. Eu fiz Cefam, inclusive, não coloquei aqui, mas eu fiz Cefam porque eu queria ser professora. Porém, alfabetizar, ficar numa sala não era comigo. Então, fui e me formei em Educação Física. Me formei na Unesp, de Bauru. E depois consegui fazer 2 pós também, tá? Uma em Educação Física Escolar e uma específica no ensino infantil, que é onde eu atuo hoje. Sou uma pessoa apaixonada por esportes, sempre desde criança, vôlei, natação, corrida, bicicleta, e essa paixão pelo movimento, né, eu também coloco nas minhas aulas de educação física. E sou católica, o porquê da religião vocês vão entender também durante a explicação do projeto, tá bom? Então vamos lá, agora que vocês já sabem um pouquinho quem que é a professora Didi, vamos para o projeto. E por que eu quis falar um pouquinho sobre mim no começo, gente? Porque eu acredito assim, que o projeto é muitas vezes a cara do professor, né? Então, para vocês terem uma ideia de como esse projeto foi evoluindo, né, até a forma que ele é agora, tem muito a ver com quem eu sou e com o que eu fui evoluindo também. Então, vamos lá. Bom, eu estou na rede desde 2012, né? Porém, eu comecei a fazer o projeto em 2013. Quando eu entrei na rede, eu comecei a trabalhar lá na Olaria, na CEMEI Olaria, não sei se todo mundo conhece, mas a escola, na verdade, são em algumas casas. Quando eu entrei, eram 2 casinhas, bem simples, com quintal pequeno, um espaço, assim, precário para educação física, material também. Então, eu me vi, assim, diante de um desafio, né? Como desenvolver as aulas de educação física sem espaço e sem materiais? Então, eu criei esse projeto que chama Brincando, Aprendendo e Superando Desafios, porque dar aula lá era um desafio muito grande. E através da brincadeira, né, levar os meus alunos a aprender. Então, onde que a gente realizava a maior parte das aulas? Na praça. De uma escola ficava menos de um quarteirão e na outra escolinha a praça era na frente. Então, a gente explorava muito essa praça, né? Dá para ver ali uma foto do pátio da praça, uma outra parte que tinha, que é bem na frente da escola mesmo, as crianças realizando atividade de salto. Bom, nessas atividades, gente, nós estávamos realmente explorando a praça, tá? Brincando de bolinha de gude na terra, subindo nos postinhos, nas árvores, brincando de esconde-esconde, né? Explorando a natureza. E foi nessa época que eu descobri um livro que chama Isso Não É Brinquedo, esse que o menininho, meu aluninho, está segurando na mão. Inclusive, esse aluno é lá da Olaria de 2013. E esse livro mexeu muito comigo, né? Ele é do escritor Ilan Briman. E ele conta a história da Lilica, que brinca com objetos que não são brinquedos. E aí veio a calhar com a realidade que eu tinha lá, né? Que eu não tinha material de educação física. Então foi onde eu comecei a explorar
os recicláveis, os objetos do dia a dia, os objetos da natureza. Então, olha lá, elas podiam brincar de casinha, de comidinha, com o mato, com a terra, levava a caixa de papelão, essa caixa de papelão se transformava em mil coisas. Foi onde também eu passei a pintar, né, os materiais também, as próprias crianças inclusive pintaram, como está aí nas fotos, elas pintaram e depois a gente usava essas garrafas, essas caixas para construir, né, para fazer jogos de construção, eles faziam casas, robôs, nossa, muita coisa. Passei a utilizar também os pneus na aula que eu não usava, foi aí que começou a história com o pneu, e explorar materiais simples, né, o saco. Gente, e esse projeto então, ó, por isso que é bom ter Facebook, né? Eu publiquei a finalização dele, ó, achei essa imagem lá no meu Face, que foi a finalização dele, em final de outubro. E esse projeto também eu fiz para concorrer ao Prêmio Professores do Brasil, o qual eu acabei não vencendo, né? E também eu aprendi muito com isso, porque foi o meu primeiro projeto, então eu tinha muito que melhorar. Eu não vou adentrar por enquanto passo a passo desse projeto, porque eu vou fazer isso só na última etapa, tá? Na última versão do projeto. Bom, então ele surgiu dessa necessidade de superar desafios e conseguir dar aula com a realidade que eu tinha naquele momento, sem espaço e sem materiais. Muito bem. Aí depois, em 2014, eu não estava mais na Olaria, eu já fui para o CMEI Zita, Sajovic Sabá, que é onde eu permaneço até hoje, é a minha sede. E o nome do projeto nesse ano, em 2014, era Brincadeiras de Ontem, Hoje e Sempre, justamente porque agora eu já não tinha mais tantos desafios assim, né? Eu tinha um espaço para dar aula, eu tinha um pouco mais de material, porém eu queria ainda valorizar essa questão da brincadeira e também das brincadeiras antigas, da brincadeira da família e também as brincadeiras que as crianças gostam, né? Que seriam as de hoje. De ontem, que são as brincadeiras da família, e sempre, porque criança sempre vai brincar, né, independente da época. Bom, essa é uma foto da finalização do projeto. Vocês podem ver que não tem muitos pais, né, era o meu primeiro ano naquela escola, eu ainda não tinha um contato muito grande com os pais, com a comunidade escolar, e mesmo assim e era um projeto também que eu realizava só no segundo semestre. Tanto na Olaria como no Zita, era só de agosto, né, a novembro. Depois, em 2015, ainda no Zita, eu troquei o nome do projeto para Brincar é Coisa Séria, que é onde eu mesma comecei a levar esse projeto mais a sério. Essa é uma foto da finalização, né, da culminância do projeto, que a família venha na escola brincar. Pode ver que aí já tinha mais números de pais, né, participando. Foi uma tarde muito gostosa, a gente usou o espaço do campo ali do CAIC para fazer essas atividades. E nesse momento eu passei também a fazer uma pesquisa com os pais sobre o brincar. Então eu vejo nesse terceiro ano, né, 2013, 2014, 2015, que a minha postura também passou a ser mais séria perante o brincar, tentando envolver mais a família, né, a comunidade, na escola. Bom, depois, em 2016, 2017, ainda no CMEI Zita, eu troquei o nome do projeto, passou a se chamar Do Que Nós Vamos Brincar Hoje. E por que esse nome? Porque era o nome era a frase que toda vez as crianças falavam para mim quando eu chegava na classe: "Ô tia, do que a gente vai brincar hoje?" E eu achei que aquele nome, Lugar de Brincar é Coisa... Lugar de Brincar, Brincar é Coisa Séria, eu achei que as crianças não tinham se identificado muito, né? Para mim era uma coisa séria, importante, mas para as crianças não era um título assim que chamava muita atenção. Então esse Do Que Nós Vamos Brincar Hoje, as crianças se identificavam mais com esse título, porque era o que elas perguntavam para mim sempre que eu aparecia na sala, né? Então essa já é uma foto também da última atividade do projeto. Dessa vez a gente realizou na quadra e pode ver que a quantidade, né, de pais aumentou, não só de pais, porque também vinham avós participando, os irmãos, então os familiares, né, foram projetos nessas duas versões, 2016 e 2017, que já teve muito mais participações, o que me deixou muito feliz. E o projeto, então, passou a ser feito durante todo o ano.
Porque o que eu percebi que só um semestre estava sendo muito pouco para eu realizar todas as etapas, né? As etapas estavam ficando com um espaço de tempo muito curto. Então eu resolvi fazer esse projeto durante um ano todo. Muito bem. Essas são fotos, né, desse dia aí na escola, foi onde eu passei também a apresentar mais o projeto para a comunidade, com frases, foto das crianças brincando com a família. É uma tarde assim bem gostosa. Bom, em 2018 e 2019 também no Zita, foi onde eu realmente mudei novamente o nome do projeto, porque aí eu me dei conta do quanto que a escola é um lugar muito importante para o brincar das crianças. Na verdade, eu acho que para muitas crianças é um único lugar que elas estão tendo para realmente brincar e se desenvolver através da brincadeira, né? Não brincar como um passatempo, mas se desenvolver através do brincar. Então, eu cheguei a esse nome, Lugar de Brincar na Escola. Esse projeto continuou sendo realizado durante um ano. E a importância desse nome é realmente valorizar esse brincar na escola. Não só na aula de educação física, né? Com as outras disciplinas também, nos outros momentos também. E levar as crianças também a refletir sobre isso, que a escola é um lugar de aprender, mas também eles podem aprender brincando, né? E essa é uma foto da finalização do projeto, que a família estava lá na escola também. Dessa vez a gente já fez essas duas versões, a gente passou a fazer na própria escola mesmo, no pátio da escola Zita, né? Antes a gente usava ali o espaço do Enéas, porque esse lugar de brincar na escola, então eles teriam que vir brincar na nossa escola, né? No nosso espaço, que é o que a gente tem. Então, por isso que essas finalizações desses 2 anos foram feitas, então, lá no Zita. Bom, então vamos para o projeto em si, né? O que justifica esse projeto? Primeiro que o brincar é a principal atividade que a criança exerce e a gente sabe que contribui, né, para o pleno desenvolvimento, tanto motor e físico, como psicológico e social. A importância, né, já foi reconhecida por várias leis e documentos oficiais e mais recentemente pela BNCC. Porém, a gente sabe também que o brincar hoje é diferente de algumas décadas atrás, né? Porque o nosso contexto hoje é diferente. Então, hoje a gente tem um aumento maior da violência, da urbanização. E isso faz com que as crianças fiquem mais dentro da casa, né? Coisa que, de repente, na nossa época, pelo menos na minha época e na dos meus pais, a gente tinha essa possibilidade de brincar mais na rua e se brincar mais livre. E também hoje as crianças ficam muito expostas, né, excessivamente à TV e também aos jogos eletrônicos, né, no celular, tablet, videogame. E o que aconteceu com isso? As crianças reduziram os movimentos corporais mais intensos, né, justamente porque elas ficam mais em casa, mais com atividades mais passivas, então os movimentos corporais mais intensos que a gente fazia na natureza, né, na rua, eles acabaram ficando mais raros, na verdade. E também muitas crianças estudam escola de tempo integral, que é o meu caso lá no Zita, né? Elas ficam muito tempo na escola. Então, muitas, quando chegam em casa, já está praticamente na hora de tomar um banho, jantar e dormir. Então, se essa criança não brincar na escola, que hora que essa criança brincou, né? Muitas vezes, elas acabam passando sem ter esse momento do brincar. Então, isso também é uma justificativa importante para que o brincar seja valorizado na escola. E, embora, né, o brincar seja reconhecido e incentivado no ensino infantil, o que se observa, né, na verdade o que eu observo, de repente vocês podem observar uma outra realidade, mas o que eu observo nas várias escolas que eu já passei é que são poucas as atividades lúdicas realizadas dentro e fora da escola. Então, quer dizer, a gente já sabe que é importante, é reconhecido por lei, mas na prática, muitas vezes as crianças ficam sem esse brincar. Bom, diante desse cenário, então, é que se encontra a educação física no ensino infantil. A escola, então, tornou-se um lugar essencial, né, para o brincar de muitos alunos. Ele é seguro, possibilita a socialização com outras crianças, porque eu esqueci, né, de citar isso, mas o número também de filhos reduziu. Então, essas crianças muitas vezes não têm irmãos, muitas vezes não têm primos, não têm outras crianças para brincar, né? O que na escola já tem mais amiguinhos, já é mais possível.
Então, a escola é segura, possibilita a socialização com outras crianças, também proporciona a realização de movimentos mais intensos, né, onde ela pode correr, pular, rolar no chão, e principalmente a oportunidade de conhecer novas brincadeiras, né, elas não ficam limitadas a só o que elas conhecem. Por isso que a educação física, ela não pode ser reduzida a um mero momento de recreação. Ai, tó a bola, brinca, né? Tó um bambolê, brinca, não. É muito mais do que isso. A educação física no ensino infantil e também no fundamental, claro, né? Ela tem que ser reconhecida como um espaço de aprendizado e valorizando o que a criança mais sabe, que o que a criança mais sabe e precisa, né? É o brincar. Então, gente, por isso que lugar de criança brincar é na escola. Bom, espero que eu tenha conseguido explicar, né, o porquê desse título e a justificativa do projeto, né, de brincar na escola. Então, vamos continuar. Muito bem, então qual que é o objetivo principal desse projeto? Eu estou aqui olhando a tela, vendo esses rostinhos, já me dá saudade. Bom, pessoal, o objetivo principal, então, é reconhecer a importância do brincar nas aulas de educação física e ampliar o repertório de brincadeiras. Mas não é apenas ampliar o repertório, né? É tornar também os alunos protagonistas desse brincar. Não é simplesmente chegar lá e ficar ensinando brincadeiras, não. Essas brincadeiras, elas têm que ter um contexto, né? Eles têm que entender por que eles estão aprendendo sobre essas brincadeiras, não é simplesmente brincar por brincar, tá bom? Então, vamos lá. Os objetivos específicos. Pessoal, eu não vou ficar falando um por um, depois vocês podem voltar na filmagem, dar uma pausa e ler. Mas por que tem bastante objetivos específicos? Porque esse projeto ele é de 1 ano e ele é dividido em etapas. Então, cada etapa ela tem um objetivo, por isso que são vários objetivos. Então, por exemplo, vou citar alguns. Valorizar as brincadeiras que os alunos já conhecem. Esse objetivo a gente usa na primeira etapa, que é a etapa que as crianças vão brincar das brincadeiras favoritas, que elas mais gostam. Então, a gente está valorizando, a gente parte, né, do que as crianças já sabem, do que elas gostam. Então, a gente está valorizando essas brincadeiras que eles já conhecem. Incentivar a participação da família na escola e resgatar as brincadeiras populares tradicionais. São objetivos específicos que a gente usa na segunda etapa, que é com a participação da família também na escola, né? E esse resgate das brincadeiras populares e tradicionais, as brincadeiras mais antigas. Então, esses vários objetivos específicos, eles estão aí por causa que tem várias etapas, tá bom? Então, esses objetivos vão desde valorizar a participação da família, a reconhecer as brincadeiras de acordo com cada etapa, a incentivar as crianças, né, na questão da imaginação, da criatividade, a construir seus brinquedos, desenvolver as atitudes, né, de cooperação, solidariedade. Então, não é só voltado para o conteúdo procedimental, né, tem também o atitudinal. E aqui são os outros objetivos específicos, né, os últimos, e tem também objetivos relacionados com a questão da reflexão, né? Então, não é objetivos só voltados para essa parte do desenvolvimento motor. Não, eles também são levados a refletir sobre a questão ali dos jogos eletrônicos, sobre a questão do consumismo, modificação de regras, estimulando também a autonomia, socialização e diálogo. E eles também começam, né, a ver a educação física como uma área de conhecimento, não um simples momento de brincar, mas um momento de aprender através do brincar, tá? Então depois vocês voltam nesses objetivos aqui específicos e pode ver aí com calma. Bom, quais são os conteúdos então que são abordados no projeto, né? Todos, gente. Brincadeiras e jogos, né? E aí inclui também os simbólicos de regras e de construção, ginástica, dança, esportes e lutas. É claro que vai depender também do professor ter um olhar, né, para esses conteúdos e de repente se ele perceber que algum desses não está sendo contemplado, ele encaixar atividades que contemplem, tá? Depois no decorrer da apresentação eu vou falando sobre eles também. Bom, pessoal, então como que eu começo
a realizar esse projeto na escola. Primeiro, quando tem a reunião de pais, né, eu apresento esse projeto aos pais, explico como que ele vai ser feito, que é durante o ano todo, que tem etapas, que vai precisar da participação deles, e aí eu entrego uma pesquisa para eles, são 10 perguntas, para eu identificar, né, para eu ter uma ideia de como que é esse brincar no contexto familiar. Então essas perguntas é desde quantas vezes por semana eles brincam, em quais espaços que eles vão, quais as brincadeiras que eles realizam, é para fazer esse levantamento do brincar na vida do contexto familiar. Aí o projeto em si ele tem 6 etapas. A primeira etapa chama Brincadeiras Favoritas, geralmente eu realizo ele em março e abril. Fevereiro geralmente eu uso para estar conhecendo a turma, né, para estar fazendo um momento ali maior de socialização, e aí então começo em março. Como depois vem a segunda etapa, Brincadeiras da Família, geralmente é maio e junho. Terceira etapa são os jogos eletrônicos, convém destacar que, né, são só 2 aulinhas em junho. Quarta etapa, Brincando com o Corpo, geralmente é realizado em agosto. Quinta etapa, Brincando com Materiais Simples, geralmente também realizado em setembro e outubro, com uma observação aqui que em outubro, né, eu também, por conta da Semana da Criança, é feita a feira de troca de brinquedos, e geralmente também em outubro, na aula de Educação Física, a gente acaba fazendo alguma atividade ali para comemorar o Dia das Crianças, né, então tem sempre que se atentar a isso também, e deixar uns 2 dias de outubro aí para isso, para essa Semana da Criança e para troca de brinquedo, que eu vou depois explicar o que é essa feira. E a última etapa chama Construindo Meu Brinquedo. Geralmente é em novembro e a gente fica umas 3 semanas nessa etapa. E a culminância, né, o final do projeto, geralmente é realizado no final de novembro, sempre antes da formatura, porque lá na nossa escola as crianças participam de um dia de brincadeira, né, especial, eles vão para um salão de festas para brincar, e geralmente depois desse dia da formatura, muitos alunos não voltam para a escola, então eu tenho que finalizar esse projeto antes desse momento. E essa culminância chama Brincando com a Família na Escola. Bom, então agora eu vou explicar mais detalhadamente cada uma dessas etapas. Antes disso, explicar como que se dá a avaliação. Bom, a avaliação ela não é classificatória, né? A intenção não é classificar em melhor ou pior, nada disso. Ou até mesmo posturas comparativas, essa criança está assim, a outra não. Muito menos discriminatório ou excludente, né? O objetivo é estar incluindo todo mundo aí nessas atividades. Ela ocorre durante todo o projeto, mediante uma concepção mediadora de avaliação e aquele momento ali que a gente realmente acompanha, né, o percurso de vida do aluno durante todo o ano, com a intenção de favorecer o seu desenvolvimento, porque aí a gente tem que fazer esse acompanhamento, ver quem está com dificuldade, está sempre propondo, né, outras situações nas próximas aulas para estar ajudando esses alunos com dificuldade. Engloba a intervenção pedagógica, né? Então envolve desde o planejamento, a redefinir posturas, porque, pessoal, esse projeto ele é realizado com todas as turmas do Jardim 2. Então, o que acontece? Às vezes eu planejo a aula para uma turma, aí eu vejo que alguma coisa não deu certo, eu já faço uma adaptação, né? Tiro o que deu errado e já para as próximas turmas já tento fazer de uma outra forma. Então tem que ter sempre esse redefinir, né? Ter sempre esse olhar. A organização dos ambientes, né? Cada etapa exige uma organização do ambiente, então tem que se atentar quanto a isso. E quanto aos instrumentos avaliativos, eu uso as ilustrações, que são desenhos que eles fazem no final de cada etapa e que no final vão formar um livro de brincadeiras que eles levam para casa, até mesmo para poder lembrar do projeto, né? E rodas de conversa, as rodas de conversa elas acontecem tanto no começo da aula, mas elas podem ser realizadas em qualquer momento que eu achar necessário, no meio, no final, mas em algum momento da aula elas acontecem. Também faço um registro, né, no meu diário, às vezes sobre alguma dificuldade da criança, ou às vezes sobre alguma coisa que aconteceu naquela aula que é importante. E até mesmo aquilo que eu comentei com vocês, né? Se alguma coisa não deu certo, eu anoto lá para depois corrigir, para melhorar. E o registro também é feito através de fotos e filmagens das atividades.
Bom, os recursos, aí fica um pouco mais complicado, né? Não tem como eu definir, assim, quais serão usados, porque vai depender muito das atividades ou as brincadeiras que forem escolhidas pelos alunos e pela família. Mas em algumas etapas a gente já tem mais ou menos os aparelhos, né, os recursos que serão utilizados. Como, por exemplo, quando eu faço a etapa dos jogos eletrônicos, serão utilizados aparelhos eletrônicos, tablet, celular, enfim. Na etapa brincadeiras com materiais simples, então materiais recicláveis, objetos do dia a dia, elementos da natureza. E na etapa construindo meu brinquedo, serão utilizados meias, jornais, potes de Danone, latas. E o celular, né, que vai ser utilizado o tempo todo para estar fazendo as fotos e as filmagens. Então, pessoal, alguns objetos, sim, dá para a gente já ter uma ideia do que vai usar, mas muitos vai depender do que as crianças e a família escolher, tá bom? Então, vamos lá, primeira etapa. Brincadeiras favoritas. Então, como que eu começo esse projeto? Gente, eu escrevo lá na lousa o título dele, Lugar de Brincar é na Escola. E começo conversando com as crianças, perguntando para elas onde é que criança brinca. Aliás, antes de pôr o nome, eu pergunto onde é que criança brinca. Aí eles começam a falar, né, em casa, na rua, no parquinho. E muitas vezes falam na escola também. E aí, então, eu coloco o nome do projeto, né, na lousa. E realmente falo assim para eles que criança, na verdade, brinca em todo lugar o tempo todo, mas que na escola esse brincar, ele pode ser diferente, ele se torna especial. Aí eu falo todos aqueles motivos da justificativa, né? Por ter mais alunos, por ser um lugar seguro, porque eles vão aprender novas brincadeiras. Enfim, eu explico para eles o porquê do projeto e por que brincar na escola é importante, né? Então aí eu pergunto qual a brincadeira que vocês mais gostam. Aí eu vou fazendo um de cada vez. Então eu escrevo na lousa o nome do aluno, o nome da brincadeira e depois eu tiro uma foto para registrar depois no meu caderno quais são essas brincadeiras. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai escolhendo uma brincadeira por dia, às vezes duas por dia, né? Dependendo da brincadeira, para ser realizada. E aí nesse momento quem explica a brincadeira, as regras da brincadeira, são os próprios alunos, né? O professor ali é só um mediador. Se precisar de auxílio, né? Às vezes tem aqueles alunos que têm vergonha, aí a gente acaba ajudando. Bom, nessa etapa, também a gente consegue identificar que uma mesma brincadeira pode ser realizada de formas diferentes, por exemplo, o pega-pega, que isso geralmente acontece nessa etapa. Um aluno explica um jeito de brincar de pega-pega, aí outro aluno fala assim, eu conheço um jeito diferente. Então a gente aproveita esse momento para falar sobre essas diferentes formas, né, de brincar uma mesma brincadeira, é um momento bem legal. E também pode ser abordada a questão de brincadeira de menino e brincadeira de menina, porque como a gente faz a realização dessas brincadeiras favoritas com todos, às vezes, por exemplo, se é um pega-pega, beleza, né? Todo mundo quer brincar de pega-pega, mas às vezes os meninos escolhem brincar de carrinho e às vezes as meninas não querem brincar de carrinho, ou então as meninas escolhem brincar de casinha, né? De mamãe e filhinha, e os meninos às vezes também ficam com certo receio, então a gente já aborda essa questão também, né? De brincadeira de menino e de menina, que na verdade não merece ter esse título, né, gente? Todas as brincadeiras são para ambos os sexos. A única coisa que a gente vai contextualizar, né? Em vez do menino ser a mãe do bebê, ele vai ser o pai. Ele pode ajudar a limpar uma casa, né? A fazer uma comida, quando é de casinha. E a gente começa até a conversar sobre como que é na casa deles. É um momento, assim, bem bacana também. Muito bem. Aí, o que a gente faz? A gente realiza as brincadeiras que eles mais gostam, né? As favoritas. E às vezes essa brincadeira que ele mais gosta é alguma brincadeira que eles fazem em casa, que precisa de objetos que eles têm lá, que nem no caso que era um brinquedo, era patinete. Então o que eles fizeram? Trouxeram o patinete para a escola. E aí o pessoal lá no fundo esperando, né? Então aí cada um dava uma voltinha no patinete. Então a brincadeira pode ser tanto uma brincadeira que eles gostem de fazer na casa deles ou na escola. Que nem essa foto ali do lado, essa é uma aluninha de integral, Ana Luísa, e ela ficou com a gente desde o maternal. Então ela já estava acostumada a brincar com os pneus. Então ela escolheu como brincadeira favorita uma brincadeira que ela fazia na escola.
Então já era mais fácil, né? Porque o material estava lá. Então, às vezes, essa é uma dificuldade, tá trazendo esse material desse brinquedo, né? Que a criança mais gosta de brincar. E aí tem de tudo nessas brincadeiras favoritas, né? Desde brincar de super-heróis, aí a gente acaba entrando na dança também, ó, me tornei princesa. Aqui é um exemplo de pega-pega-vela. E geralmente, quando pega-pega, geralmente tem em todas as turmas. E aí a gente acaba também aprendendo formas diferentes de brincar de pega-pega. Às vezes também já aconteceu das crianças escolherem o parquinho como brincadeira favorita e a gente tem a sorte de ter um parquinho perto da escola, então também dá para levá-los para brincar no parquinho. Também acontece do aluno escolher algum brinquedo, alguma brincadeira, por exemplo, aqui no caso ele tinha escolhido massinha. Então eu já aproveitei essa aula para, em vez de pegar uma massinha pronta, né, ensiná-los a fazer uma massinha. E foi um momento também ali muito gostoso, que eles ficaram muito assim interessados, né, em ver como é que aqueles ingredientes iam se tornar uma massinha, né. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, então essas brincadeiras favoritas tem essa questão do professor estar providenciando esses materiais, às vezes o objeto, o brinquedo. Então essa é a dificuldade maior, é isso. É às vezes a criança escolher uma brincadeira que não dá para ser feita na escola. Que nem, por exemplo, às vezes eles escolhem natação. Aí então a gente fala, mas natação não tem como fazer na escola, então a gente pede para que ele troque. Então essa brincadeira favorita, a gente tenta fazer com que, assim, o aluno escolha uma brincadeira que possa ser realizada na escola, tá? Então ele escolhe a primeira, por exemplo, natação, mas depois ele escolhe uma outra para poder ser realizada na escola. E é um momento assim que a gente observa, né, aquelas crianças que são mais tímidas, aquelas que já têm mais facilidade para estar falando, ensinando, que já são líderes, né, que já querem comandar a brincadeira. É um momento bem legal também para a gente conhecer realmente, né, quais são as brincadeiras que essas crianças mais gostam. E elas têm a oportunidade de mostrar isso para os amigos e também aprender com os amigos, né? Então é uma etapa assim muito legal. Bom, vamos lá. Segunda etapa são as brincadeiras da família. Gente, essa é uma das etapas que eu mais gosto, porque a família é convidada a vir na escola, né, para ensinar as brincadeiras. Então, como que eu começo essa etapa? Quando eu estou lá nas brincadeiras favoritas, né, na etapa anterior, os alunos vão fazer uma pesquisa com a família, eles vão lá perguntar para os pais, para os avós, o nome de 10 brincadeiras que eles brincavam quando eles eram crianças. Aí eles trazem essas brincadeiras para mim, eu anoto tudo num cartaz, deixo esse cartaz exposto lá na classe, né, pra gente sempre fazendo um xizinho conforme a gente vai brincando. E aí, através dessas brincadeiras que apareceram na pesquisa, é que a gente vai utilizar elas nessa etapa. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas da família que podem vir para realizar essa brincadeira. Os que não podem, né, as turmas que não podem, a professora, né, eu, às vezes até a professora da sala acaba brincando junto com eles também. E o legal dessa etapa é que além, né, de envolver a família na comunidade escolar, porque a família é convidada a vir na escola para brincar com as crianças e contar um pouco, né, sobre a sua infância, sempre nessa visita, quando eles vêm para a escola, a gente faz uma roda de conversa e os pais contam, né, como é que eles brincavam, muitas vezes esse contato na natureza, com outras crianças, às vezes na rua. E aí as crianças percebem que é uma realidade diferente da deles hoje. E a possibilidade da gente resgatar essas brincadeiras, né, mais tradicionais, mais populares, que algumas não, né, a maioria as crianças nem conhecem. E também proporciona ao professor de educação física essa aproximação com a família do aluno, né, porque geralmente quem tem esse contato maior com a família são os professores da sala, né, o PEB 1. Então, através dessa etapa, a gente, professor de educação física, a gente acaba se aproximando mais da família também. E também é uma oportunidade de aprender novas brincadeiras, né? Porque às vezes também eles vão lá para ensinar coisas que a gente também não sabe, então é muito legal. Muito bem. Aí então aqui tem algumas fotos, né, registrando esse momento da família na escola. Aqui era uma brincadeira de corre-lenço, na primeira imagem. Depois, na outra imagem, eu trouxe também uma avó, né, que ela tinha dois filhos dois netinhos, perdão, lá na escola. E por que eu coloquei
a imagem dela, né? Para ressaltar que muitas vezes os pais não conseguem ir na escola para brincar porque eles estão trabalhando. E aí é quando os avós também têm a oportunidade de estar participando, né? E a gente tem uma participação muito grande dos avós, das avós, na verdade, né? A gente aproveita também muitas vezes para fazer essas brincadeiras em outros ambientes, que nem aqui no caso a gente foi para o campo de futebol, porque era brincadeira de polícia e ladrão. Então os meninos eram os policiais, né? Estavam lá perto da trave, e as meninas eram as ladras, estavam correndo. E aqui também eu gostaria que vocês vissem, tem uma mãe e uma avó. Às vezes acontece de vir juntas, e é muito gostoso, né? A gente percebe assim que elas gostam muito disso, né? Elas acabam curtindo. Volta a ser criança, né? A oportunidade, porque muitas vezes elas falam isso pra mim: nossa, tia Didi, voltei a ser criança. E pode acontecer também de fazer atividades mais diferenciadas, que nem aqui no caso, com esse grupo de alunos, que era uma turma da tarde, várias mães e avós, elas também se prontificaram em participar junto do piquenique, porque uma das mães disse que uma das brincadeiras que ela fazia era coletar objetos na natureza, né? Folhas, galinhos. Então, ó, na imagem de baixo dá para ver as crianças com a sacolinha coletando esses materiais. Então, a gente já aproveitou que ia fazer essa atividade. Olha, a gente está ali na Praça do Museu, pertinho da do Caique também. E já aproveitamos para fazer um piquenique. E foi assim uma tarde maravilhosa, né? Que as crianças adoraram, as mães e a avó ali que participou também. Aqui são alguns momentos para vocês também perceberem como que é esse contato, essa recepção das crianças, né, com os familiares, não só com o dele, né, mas principalmente com os amigos. Eles ficam muito felizes que a mãe, que a avó, que o pai do amigo tá lá na escola brincando. E aí o carinho, né, que eles demonstram, abraço, beijo, é um momento também que esses pais não vão esquecer. E eles realmente brincam juntos, né? Dá uma olhada ali na foto do lado também. Se eu não me engano, era uma brincadeira de queimada. A mãe brincando. Então, tipo, 99% desses familiares que vão na escola, eles realmente brincam junto com as crianças. Às vezes um ou outro só que tem um pouquinho de vergonha, mas acaba brincando também. E aí nessas brincadeiras rola de tudo, né? Olha, bolinha de gude, carambola. Como eu disse, a gente tenta valorizar, né? Resgatar essas brincadeiras mais tradicionais que as crianças não brincam hoje em dia. Tem também brincadeiras, né? Como eu disse, do contexto familiar delas. Então, essa primeira imagem, essa mãe trouxe esse balanço, ela fez esse balanço todo decorado, com flores, é a Meire com flores, e colocou lá na escola, né, para as crianças brincarem, porque ela disse que uma das brincadeiras que ela mais gostava de criança era ficar no balanço. Ela tinha um balanço na casa dela, então ela trouxe o balanço para a escola também. Foi um momento assim que as crianças adoraram. Na outra imagem a gente vê a brincadeira do elástico, que também é uma brincadeira que as crianças gostam muito e que a maioria não conhece. Vale ressaltar aqui também uma coisa interessante, que geralmente quando tem essa etapa que a mãe, né, ou a avó vai na escola para ensinar uma brincadeira, eles já começam a ensinar essa brincadeira para os filhos em casa. Então é um momento não só então, né, da criança estar aprendendo na escola, mas ela já começa a ter esse contato com os pais, né, a brincar com os pais em casa, aprender a brincadeira em casa, para depois ir na escola. E por que eu lembrei de falar isso? Porque nessa foto a Iane sabia várias brincadeiras de pular elástico. Por quê? Porque ela já tinha aprendido com a mãe antes, né? Então é um momento que a gente proporciona não só o brincar na escola, mas em casa, né? Então essa etapa já vai acontecendo em casa. Bom, aqui eu peguei também uma foto de pai, né? Para mostrar para vocês que não são só as mães, o pai também vem brincar. Acho que aqui no caso era alerta, brincadeira que ele estava ensinando. E também tem algumas brincadeiras que não utilizam material, né, muito assim, difícil de trazer na escola, que nem aqui do lado da brincadeira era passanel. E também acontece, gente, de mãe e pai vir juntos, né? Aí as crianças adoram. Então, peguei esse exemplo também, ó, um pai e uma mãe, eles trouxeram uma peteca, eles compraram peteca para todas as crianças e ficamos
praticamente a aula toda explorando, né, as diferentes formas de brincar de peteca. Foi muito bacana. E essa última, eu acho que essa deve ser a última foto dessa etapa. As mães, né, na primeira imagem, a mãe realmente brincando com as crianças, fazendo brincadeira de roda, brincadeira cantada, e o abraço final, né, que eles fazem. Ai, Deus, que eles quase matam os pais, né, com o abraço. Mas é um momento, assim, que os pais sentem todo o carinho, né, todo esse carinho que a gente sente na aula de educação física, que as crianças querem vir tudo ao mesmo tempo abraçar a gente, né, os pais também sentem. E é legal também, uma parte importante dessa etapa, é que os pais, né, eles sentem na pele o que o professor de educação física sente. Tanto a dificuldade em às vezes querer explicar uma brincadeira, que eles ficam conversando, se dispersando, né? A gente tem que dar bronca, eles sentem isso na pele, mas também sente todo o carinho das crianças, né? Então é uma etapa assim que eu gosto muito. E essa foto eu coloquei aqui também, porque, por exemplo, essa aqui era uma turma de integral que, geralmente, quando é turma de integral, poucos pais vão participar, porque eles trabalham, né? E aqui no caso, uma das brincadeiras que a família fazia era o vôlei, né? Era brincar de vôlei. Então, armei a rede lá e nós brincamos de vôlei também. E aqui eu ressalto a questão do conteúdo do esporte, né? Que dá para encaixar, lógico, eles não fizeram o voleibol do jeito que ele é jogado na forma tradicional. Mas eu expliquei um pouco sobre como era o vôlei, então pelo menos identificar que essa bola passa por cima da rede, que tem que cair no chão para fazer ponto, isso eles identificaram. Nessa etapa também, às vezes tem a brincadeira do jogo de futebol, então a gente vai para o campo para fazer o futebol, e a gente tem também uma cesta de basquete, então às vezes quando aparece o basquete a gente faz pelo menos o arremesso, né, na cesta. Então dá para abordar o conteúdo do esporte no projeto, tá, gente? Bom, então vamos então para a terceira etapa, para os jogos eletrônicos. É a etapa mais curta que tem. Por quê? Porque o objetivo não é incentivar as crianças a jogar, né, gente? Porque isso eles já jogam sem a gente incentivar, né? É o que eles mais gostam, acho, até hoje em dia, o que é muito triste. Mas então, eu também não posso chegar para eles e só criticar os jogos eletrônicos, né? Porque a gente sabe que ele também tem um lado positivo. Então, para eles refletirem sobre a questão dos aspectos positivos e negativos dos jogos eletrônicos, eu começo com uma reflexão. Eu escrevo lá, lado bom ou lado ruim, para ficar uma linguagem que eles entendam mais. E aí eu falo, gente, né, como qualquer outra brincadeira, não tem só coisas ruins, tem coisas boas também. Então eles vão falando, o que eles falam eu vou anotando, ó. Então, lado bom, jogos educativos, aprende inglês, dá para assistir vídeos, né, e aprender com esses vídeos. O lado ruim são os jogos de armas, vírus, né, que muitas vezes acaba pegando no celular, problemas nos olhos. Eu uso as palavras que eles falam para mim, né? Então, eles ficam muito tempo, né, na tela, lógico, começa a doer os olhos e também pode ocasionar problemas, né, futuramente. Pode ficar burro. Eu acho que são frases que eles ouvem, né? Tipo, sai desse celular, você só vai ficar burro só nisso. Mas é muito interessante, a gente reflete sobre essas frases também. Pode ficar viciado. Essa questão do vício, ela sempre aparece quando eu faço essa reflexão com eles. Ficar com preguiça, né? Só querer jogar e não querer fazer outras coisas. E não consegue dormir, eles conseguem até identificar esse problema, gente, que atrapalha no sono. Então, é um momento assim tão bonito, porque eles conseguem identificar o lado ruim. Pode ver até que na maioria das salas eles identificam mais coisas ruins do que coisas boas, né? E aí eu finalizo falando então que o que tem que ter é um equilíbrio, né? Fica pouco tempo, ter cuidado com o conteúdo, né? Geralmente eles não falam isso, mas eu acabo abordando, que tem conteúdos que não são para a idade deles, porque muitas vezes eles, não é só questão do jogar, eles ficam assistindo vídeos, né, no YouTube, e muitas vezes nesses vídeos tem conteúdos que não são apropriados para a idade, então eu ressalto isso também. Teve uma vez que eles usaram um termo assim, bugado. Tia, se a gente joga muito, a gente fica bugado. Falei, nossa, é exatamente isso que acontece mesmo, estraga tudo. Estraga corpo, estraga cérebro, porque vocês só vão ficar focados nisso, esquece as outras coisas. Então a gente começa esse momento da terceira etapa com essa reflexão. E vamos para os jogos, né? Nesse dia, então, eles podem trazer o celular, o tablet, às vezes eu levo os meus também, e aí
eles vão trocando, nem sempre todos trazem, então eles sentam próximos um do outro, divide, compartilha, ensina, né? Um ensina o outro. E quando a gente vê, eles já estão ali, ó, tirando selfie juntos. E aí eu deixo também, né? Pode ver que eles, é um momento que eles estão ali sentados em cima da carteira, a gente tem que policiar, porque senão daqui a pouco tá todo mundo desse jeito, né? Então deixei, tirou foto, já voltou, porque é um momento ali que eles se sentem bem livres mesmo. E nessa etapa, pessoal, já teve algumas versões do projeto que eu levei o Xbox, né, o meu videogame lá na escola. Então eles tiveram essa vivência dos jogos eletrônicos não só com o celular e com o tablet, mas também com o Kinect, né? Eles fizeram esses jogos eletrônicos com movimento, foi assim muito bacana. E teve um ano também que eu consegui levá-los num laboratório de informática ali do Enéas, que agora já não está mais funcionando, mas eles também foram no computador para jogar. Então são todas assim oportunidades que vai depender do contexto de cada escola, né? Então de repente, se tiver uma sala de informática, você pode levá-los para jogar no computador. Se você tiver um videogame que você possa levar na escola, dá para fazer também. Bom, gente, então a aula, essa etapa são essas duas aulas, aquele momento de reflexão e depois eles já jogam, e depois a outra aula que é o registro, tá? Justamente para não incentivar esse uso aí da tecnologia, não. Bom, então a gente vai começar agora a quarta etapa, que é brincando com o corpo. Então vamos lá. Primeiro eles aprenderam as brincadeiras favoritas, né? Dele e dos amigos. Então já sabem do que os amigos gostam de brincar, que na maioria das vezes não é a mesma brincadeira deles. Já aprenderam as brincadeiras da família. Nossa, mas como é que a minha família brincava, né? Quais eram as brincadeiras? Já aprenderam. Já aprenderam sobre os jogos eletrônicos. E por que eu coloco jogos eletrônicos depois da brincadeira da família? Porque muitas vezes na brincadeira favorita aparece os jogos. Então eu falo que eles vão fazer essa atividade depois. E eu coloco perto da família para fazer justamente essa comparação, né? Que as famílias não precisavam dessa tecnologia, né, que eles usam hoje. E na etapa seguinte, eles vão aprender então que para brincar, na verdade, eles não precisam de material nenhum, eles não precisam de tecnologia, eles só precisam do próprio corpo. E aí eu começo essa aula fazendo essa reflexão com eles. Quais são então as brincadeiras que a gente pode fazer sem material nenhum, que a gente só usa o corpo? E aí tudo que eles vão falando eu vou anotando na lousa, né? Pega, estátua, esconde-esconde, polícia e ladrão, enfim, tem brincadeira até. E aí é o momento em que eu levo eles a refletirem sobre então que existem as brincadeiras cantadas, né? As brincadeiras com gestos, as brincadeiras de fugir, né? E capturar. Eles conseguem identificar também esses dois tipos de brincadeira dentro dessa etapa de brincar com o corpo. E também a própria parte dos exercícios, né? Porque, deixa eu ver se tem aqui nesse. Nesse daqui não tem, mas muitos deles acabam falando estrelinha, cambalhota. Então eles aprendem também essa parte a parte da ginástica, né? Dá para incluir bem nessa etapa. Aqui nessa foto do lado eles estão brincando de pera, uva, maçã. Aí como eu disse, né, a gente vai realizando essas brincadeiras que eles falaram de brincar de cavalinho, e aí eles vão alternando quem é o cavalo, quem é o cavaleiro. Na outra imagem, fazendo uma parada de mão, olha, o aluno consegue sozinho, é uma forma de valorizar também o que o aluno já sabe. E aí nesse momento, então, eu faço com todos eles, né, só que utilizando a parede. Então esse é um momento que a gente explora bastante esse conteúdo da ginástica. E também da dança, né? Porque a gente faz brincadeiras de rodas, brincadeiras cantadas. Então esses dois conteúdos dá para utilizar bastante nessa etapa. E aqui são alguns exemplos, né? Então nessa aula a gente começa a fazer assim, olha o que eu consigo fazer. Então cada um vai mostrar o que consegue fazer com o corpo. Algum exercício, algum movimento. Então sai de tudo, sai desde movimentos de ginástica, né? Flexão, até movimentos que eles acabam inventando na aula. E na imagem de baixo tem as brincadeiras cantadas, né, que a gente usa também com as mãos. Nesse caso aqui é pomponeta, se eu não me engano, ou caminhão de laranja, uma dessas duas.
Aqui na primeira imagem é brincadeira de fugir, né? Capturar, eles têm que, eu acho que é elefantinho colorido. E na do lado, uma brincadeira de roda, e eu já aproveito para explorar também as diferentes formas de brincar de roda, né? Não só a tradicional, mas nas que eles ficam de costas, que a roda fecha, que a roda abre. É um momento, assim, bem bacana também para explorar essa questão da dança, desse conteúdo da dança, principalmente das brincadeiras, né, rítmicas. Um momento também que dá pra gente sair brincar na natureza, né? Levo eles, se eles não fizeram uma brincadeira do polícia e ladrão lá na etapa da família, das brincadeiras antigas, eu aproveito para fazer nesse momento, que é uma brincadeira que eles gostam muito. E aqui já aproveito também para fazer pega-pega corrente, né? Brincadeiras que dá para aproveitar ali no espaço. Na imagem de baixo também são brincadeiras com mãos, eu acho que, se eu não me engano, é soco-soco, bate-bate. Bom, essa etapa então, brincando com o corpo, é a etapa que a gente menos se preocupa com o material, né? Mas que a gente tem que se preocupar com os conteúdos, né? Tá explorando essa parte da dança e da ginástica. Mas é uma etapa também que eles gostam muito, né? E que, inclusive, nessa etapa, eu uso muitas brincadeiras que apareceram na pesquisa com a família, né? Convém destacar isso também. Não só as brincadeiras que eles citam, mas também brincadeiras que apareceram lá na pesquisa com a família. E aqui tem etapa, então, chama Brincando com Materiais Simples, é onde eu faço, né, aquela leitura com eles daquele livro Isso Não É Brinquedo, né, que conta a história da Lilica. E essa é uma das etapas que a gente mais tem que se preocupar com o material, principalmente porque, por ser reciclado, muitas vezes esses materiais estragam conforme eles estão brincando, né? E como a gente tem várias turmas de Jardim 2, eu no caso, eu tenho que ter bastante material, porque às vezes de uma turma não dá para utilizar na outra. Então eu preparo um ambiente para essa leitura, eu estendo um paninho, isso era a cortina da minha filha, do quarto da minha filha. Estendo esse paninho todo bonitinho, a gente senta lá, faço a leitura, combino com eles uma parte da leitura, que eu indico assim com a mão e eles fazem a fala dos pais, então eles participam mesmo da leitura, né? Eles falam, Lilica, isso não é brinquedo. Então sempre que tem essa fala dos pais, são eles que fazem. E aí eu deixo, né, então exposto na mesa ou até mesmo no chão, vários objetos que não são brinquedos, né? Recicláveis, materiais da natureza, objetos do dia a dia. E aí eu faço o convite para eles, né? Eu falo assim, gente, será que vocês conseguem fazer que nem a Lilica, né? Brincar com essas coisas? E aí é sensacional, né? Essa também é uma das etapas que eu mais gosto, porque é uma das etapas que a gente mais vê, assim, a imaginação e a criatividade deles. É um momento, assim, bem que a gente contempla a estética do brincar, né? Eu fico ali observando, eu fico maravilhada. Então vamos lá. Aqui é a primeira é uma outra foto dos objetos, então tem bastante caixa de papelão, né? Não pode faltar o papelão. E nas outras fotos, a bagunça que vira aula, né? Porque eles pegam um objeto daqui, um objeto de lá, na hora que você vê esses objetos estão tudo espalhado pelo chão, eu vou lá dando uma arrumada, mas eu arrumo, eles vão lá desarrumam de novo, então é uma aula que a gente não pode se preocupar com bagunça, porque no nosso olhar é bagunça, né? Mas eles estão explorando os objetos. Então ali tem tampinha, tem objetos de remédio, embalagens, né, vazias, tem faixas, tem seringas, né? Então eles podem simbolizar eles podem brincar, né, desses jogos lúdicos de médico, de fazer comidinha, de piquenique. Gente, saem mil coisas nessa etapa. É muito legal. Então, olha, eles usam, né, para construir também. Então, eu tenho vários rolos de papelão, caixas, eles constroem casas, depois eles se enfiam embaixo dessa casa, cai toda a casa neles, é um barato. As meninas, né, sempre saem no piquenique, né, vão fazer comidinha, sempre tem na aula. E eles acabam também, cada turma, na verdade, explora esses materiais de uma forma diferente, né? Então tem turma que constrói coisas, turma que usa esses objetos, né, que nem aqui no caso. Ele disse para mim que ele era um robô e depois ele conseguiu pôr isso até nas pernas, gente, ficou demais. Essa outra turma, ó, já explorou de uma outra forma, fazendo atividade ali de equilíbrio. Só que aí eu tinha que ficar ali mais próximo, né? Porque tinha perigo das crianças caírem.
E aí sai de tudo, né? Olha na imagem lá de cima, já tem deitado na cama, com o lençol enrolado, a amiga dando, acho que vendo a temperatura, dando remédio. Eu sei que ali naquela foto eles estavam cuidando da Rafa. Também tem a parte de construir, né? Eles usam esses objetos para construir. Ali a Kiara tinha construído um portal, e aí vai, né? A imaginação vai à solta. Depois, então, que eu faço duas aulas com essa temática aqui, ó, os objetos, né? Que eles podem explorar todos os objetos. Eu faço duas porque geralmente acontece do aluno faltar nessa primeira aula. Então eu faço a leitura de novo, eles me ajudam a contar a história e aí eles fazem essa brincadeira de novo. Inclusive eles podem trazer algum objeto da casa deles para brincar nessa segunda aula também. Bom, então eles fizeram essas duas aulas, explorando tudo de uma vez só. A gente começa então a explorar os objetos, os materiais simples, agora um ou dois só, né? Não mais tudo de uma vez só. Então aqui no caso a corda, a gente faz corda bamba, pendura a corda lá para eles, né, se balançarem, coloca a corda no chão também para eles andarem se equilibrando, estica a corda assim mais ou menos no alto para eles passarem por baixo. Também tem as atividades de saltar a corda, né, saltar e também passar por baixo, né, se rastejando. Então a gente usa várias coisas ali com a corda. Outros materiais simples são os cabos de vassoura, os pratos, aí eles já fazem atividade de equilíbrio. Aí eles juntam também a corda com os pneus, né? Já eles mesmos montam, gente, é muito interessante. A gente deixa os materiais lá e eles vão montando. E quando eles fazem essa atividade é muito legal porque aí a gente brinca também, né? Eu posso sentar lá no pneu e aí eles se juntam no monte para me puxar. Posso também usar esses pneus de outras formas, né? Todos eles juntos para passar por obstáculo. Bom, essa primeira imagem é de uma... Não, aliás, todas essas imagens é de uma corrida de obstáculo. Depois que eles exploram esses vários materiais, né? Garrafa PET, colchonete, banco, enfim, vários materiais, eu faço uma corrida, né? Uma corrida de obstáculos. Então a gente pega todos esses materiais simples e eles fazem uma corrida. Também tem, né, a tradicional dança das cadeiras, eles mesmos falam da dança das cadeiras. A primeira foto é a dança das cadeiras tradicional, aí eu faço a dança das cadeiras também cooperativa, aquela que só sai as cadeiras, eles, para vencerem, têm que ficar sentados, e essa brincadeira também é muito bacana, eles gostam. E geralmente eles não conhecem essa outra versão da dança das cadeiras. Garrafa PET, né, também é um material que a gente explora, tanto na questão de equilíbrio, na questão de arremesso, tanto com várias bolas, né, que ali eles lembram do boliche, como individual. Eles podem brincar juntos, né, nessa aula, se juntarem para criar alguma atividade, ou separados. Aí é muito bacana porque cada um vai brincando de um jeito, né, vai explorando a garrafa de um jeito. Aí muitas vezes nessa aula eu paro e falo, gente, olha que tal pessoa criou, olha como ela está brincando, vamos tentar também. Então é uma aula muito bacana que eles exploram esses materiais. E aí, né, teve uma das brincadeiras com materiais simples que a gente pegou da pesquisa com as famílias, né, que era a brincadeira de pular pau. E aí a gente foi lá para o estacionamento da escola para brincar de pular pau, por causa do impacto, né, que pelo menos fazer o salto e ter essa queda lá na terra é um pouco melhor do que fazê-la no chão da escola. Então a gente saiu nesse outro ambiente aí para realizar essa brincadeira. E vocês notam que no chão tinha um monte de folha, né? Então o que já acabou ocasionando uma brincadeira ali com as folhas, né? Então já que ainda falei, gente, pare de jogar folha um no outro. Aí eles viraram e falaram, mas tia, não é brincadeira com material simples? A folha é um material simples, é da natureza. E realmente aí eu deixei, né, rolar, todo mundo ali brincando de jogar a folha. Só que do lado do nosso estacionamento também tem um barranco. Aí eu já olhei para aquele barranco e falei, olha, é verdade, então vamos ver quem é que consegue escalar esse barranco. Aí eu contei para eles, né, que quando eu era criança eu escorregava de papelão. Aí pronto, né, começaram a escorregar de bumbum mesmo, né, subia e escorregava. Quem gostou muito dessa atividade foi a professora da sala, né, quando eles voltaram todos sujos. Mas eu tenho certeza que foi um dia ali para eles que, nossa, eles adoraram, né.
brincar dessa forma assim, mais diferenciada, que eles não estão acostumados, né, a brincar na natureza, muito menos na escola, né, utilizar esse espaço que eles têm lá fora, utilizar essa natureza para brincar enquanto estão na escola. Bom, e aí então, pensando nessa questão da natureza, o que eu comecei a trazer mais objetos da natureza para eles brincarem? Ali tem um barquinho, gente, esse é um barquinho que dá numa árvore, e aí eu conto para eles que esse barquinho, a tia pega na árvore, eles ficam encantados. Aí eu consegui também espiga de milho, né? Aí já conto, tanto porque essa questão da brincadeira da boneca da espiga de milho já aparece naquelas brincadeiras antigas, né? Essas brincadeiras com objetos da natureza, né, com coisas da natureza, a boneca de milho, aí eles falam também dos bichinhos de bucha, então não dá para ver direito nessa foto, que eu dei uma ampliada, né, e aí deu uma distorcida na imagem, mas eu faço um bichinho com bucha, um bichinho com batata e um barquinho para eles brincarem. E aí então eu tenho que pegar, né, algumas bacias lá da escola, às vezes eu trago de casa também, divido eles em grupos, e eles brincam com esse barquinho. E o legal é que esse barquinho, quando ele fica em contato com a água, ele fecha. Então as crianças têm possibilidade de ver esse barquinho fechando. Aí a gente coloca esse barquinho no sol, eles vão brincar com uma outra coisa, coloca esse barquinho no sol e esse barquinho abre. E aí eles ficam encantados, né? Muito bem. Acabou então essa etapa, né, de explorar os materiais simples. A gente vai para a questão da feira de troca de brinquedos, que geralmente é na Semana da Criança. Então, eu coloco um cartaz, né, para identificar o que a gente vai estar fazendo lá no dia, mando bilhete para os pais avisando que essa feira de troca de brinquedos, que é um momento que a gente conversa sobre a questão do consumismo, né, porque a gente acabou de aprender sobre as brincadeiras simples, dos materiais simples, que para brincar a gente não precisa ter brinquedo caro, né? E então eu já aproveito essa feira de troca de brinquedos para falar que uma opção também é a gente estar trocando, que de repente o que é velho para você, né, para o aluno, pode ser novo para o amigo. Então, mando um bilhete para os pais, eles mandam essas crianças então com um brinquedo que eles não querem mais, eu deixo esses brinquedos lá expostos. É uma etapa, é uma atividade que a gente tem que ter um certo cuidado, porque infelizmente não são todos os alunos que trazem esse brinquedo para trocar, então isso exige que o professor já tenha alguma coisa. Então essa mesinha ali que está do lado são para os alunos que não trazem, né? Que ou esquece. Então a gente tem que ter esse cuidado e já deixar um brinquedinho ali a mais caso isso aconteça. Então eles, montei uma foto ali específica dos brinquedos e das crianças, né? Eles ficam na frente desses brinquedos e aí eu vou chamando um de cada vez para estar escolhendo o brinquedo que quer. Mas depois eles fazem então essa primeira escolha na mesa, né? Mas depois eles também podem trocar novamente conforme eles forem se socializando, né? Olha o que eu ganhei, olha o que eu troquei, eles podem trocar de novo, não tem problema. Uma outra forma, antes de colocar na mesa também, eles passam mostrando qual é o brinquedo deles, né? E convém destacar também, gente, que essa atividade eu faço com 2 turmas. Eu faço com os 2 jardins da tarde e com os 2 jardins da manhã. Então eles trocam brinquedos não só entre os alunos da sala, mas também com alunos de outra sala. E depois eles acabam brincando juntos, né? Brincando com as crianças da outra sala. Então essa é uma foto que a gente tirou depois que eles trocaram, né? Então era um brinquedo velho para o amigo, mas que para eles agora é novo, que eles podem tá brincando ali juntos. E é um momento muito legal, né? Que a gente pode abordar essa questão do consumismo, que muitas vezes não é trabalhado na escola. Muito bem. Última etapa, a 6ª etapa, que é construindo o meu brinquedo. Então, uma das primeiras atividades ali que eu faço é de confeccionar a peteca. Ensino eles a confeccionar a peteca com papel celofane, mas sempre levo uma sacolinha também de supermercado para explicar, né, que caso eles não tenham esse material, que eles podem usar sacola, que é um material simples que eles têm em casa. Então, vou ensinando passo a passo e depois ajudo também. E aí depois
eles brincam, né? Então eles usam essa aula para construir e brincar. Às vezes eu deixo esse brincar livre, ou às vezes eu vou conduzindo, tipo, gente, vamos ver quem consegue equilibrar essa peteca na cabeça, ou passar a peteca embaixo das pernas. Então depende muito assim de como eu vejo que está a aula. Se eu vejo que as crianças estão explorando o material, eu deixo eles à vontade. Se eu percebo que já está ficando parado, está maçante, então eu vou dando os desafios para eles, tá? Então eles constroem a peteca, eles constroem o pé de lata. Eu faço questão deles tentarem, gente, passar o barbantinho. É muito bacana essa etapa também. E aí depois, né, eu tento estimular a autonomia. Então no começo eu ajudo eles, né, ensino eles a subirem no pé de lata, a deixar essa cordinha sempre esticada. Aí depois eles ficam no meio da aula, tia me ajuda, eu falo, não, agora vocês vão tentar sozinhos. E aí então eu dou a opção de tentar com a ajuda da parede, né, apoiando o corpo na parede. Utilizando as meias, né, eles fazem tanto a bolinha de meia como também fantoche de meia. Então meia é um material que, né, eles geralmente tem em casa, mas que também tem aqueles que não trazem, né, tanto a lata também. Então são objetos que a gente tem que ter a mais para poder fornecer para os que não trazem. Aí a gente faz também o chocalho de potinho de Danone com feijão, que também são objetos que na maioria das vezes eles trazem, né, porque é um objeto simples. E na foto ali de baixo também tem o binóculo, o papel higiênico. A gente usa os colinhos de papel higiênico para fazer o binóculo. Utilizamos também o papel do jornal, né, na verdade o jornal, para fazer tanto a espada como o chapéu. E aí depois eles utilizam, né, esse brinquedo no final da aula para brincar. Ah, gente, convém destacar também que todos esses brinquedos que eles constroem, eles levam para casa, tá? Eles podem levar para brincar em casa também. Utilizo também o papel crepom para fazer o barangandão, que geralmente é um brinquedo que a maioria não conhece. De repente pode ser que até vocês não conheçam também. E é um brinquedo, nossa, que eles gostam muito. E depois, no final, né, finalizando essa etapa, eu peço para que eles construam um brinquedo na casa deles. Porque ainda, né, brinco com eles, falo assim, gente, vocês ficaram tantas aulas aprendendo a fazer brinquedo com a tia Lidi, vamos agora fazer um brinquedo com a família de vocês, né? E aí então eles têm essa oportunidade de construir um brinquedo com a família e depois trazer esse brinquedo que eles construíram para brincar na escola. E é muito legal esse momento, porque eles ensinam, né, os amigos a brincar com o brinquedo que eles fizeram em casa. Muito bem, pessoal, essa é o final da sexta etapa. E para acabar todo o projeto, né, a culminância, é um evento com toda a família na escola. Então, por que esse evento com toda a família? Porque a maioria, né, não pode participar daquela segunda etapa, em que os pais, os avós podem ir na escola para ensinar a brincadeira para a turminha, né, para o filho e também para os amiguinhos. Então, nesse final, eles têm essa possibilidade. Geralmente, essa atividade ela é feita depois das 5 horas da tarde. Eu já cheguei a fazer a culminância também no sábado de manhã, algumas vezes, e também no final da tarde, depois das 5, que é o horário que eles podem sair do serviço. Então, já facilita um pouco mais, né, a presença da família na escola. Então, o primeiro passo é preparar esse espaço, né? Então, vocês veem ali no bambolê, ó, foi uma mãe que fez para mim, duas mães, na verdade, uma fez o bambolê e a outra fez a decoração dentro, com o nome do projeto. Então, eu deixei ele lá para decorar, né, e para todo mundo lembrar que eles estão lá pelo projeto e que lugar de brincar realmente é na escola. Então, todos os materiais que eles utilizaram durante o projeto, né, que é o ano todo, eu deixo esses materiais expostos e identificados e peço, né, a colaboração para que eles depois devolvam no lugar. Então tem lá ó, as cordas, bambolê, os objetos, os brinquedos que a gente fez usando as coisas da natureza, a carambola, a bolinha de gude, baragandão, peteca, os recicláveis. Então tudo que a gente usou, o saco, tudo que a gente usou durante a aula está lá, né, para que eles possam ter oportunidade de brincar com a família nesse momento. E é um dos momentos mais bonitos do projeto também, né? Ah, e para preparar também, o que eu fiz foi nesse último ano que eu consegui fazer isso. Eu preparei, né, todo o ambiente, não só com os materiais,
essa parte da escola, né, essa parede, eu imprimi as fotos que eu tinha das famílias que vieram brincar na escola. Imprimi e deixei lá exposto, então eles podiam voltar lá e olhar essas imagens, né, e relembrar o dia que eles já estiveram na escola e brincaram com os filhos. Por isso que eu coloquei nessa frase, família, mais importante do que brinquedo é a sua presença. Porque esse momento que os pais vêm na escola para brincar com os filhos e com os amigos dos filhos, eles não esquecem. É muito significativo. E aí a gente vê então, né, que a família olha lá, se acha nas fotos, né, e é bacana a gente poder ver isso também. E não só sobre essa participação da família, eu coloco várias frases lá para frases e também abordo temas para os pais estarem fazendo essa reflexão, né, junto com a gente. Os benefícios do brincar ao ar livre. Então eu pego algumas imagens que a gente brincou ao ar livre, né, com algumas frases e deixo lá exposto também. E frases, algumas frases que falam sobre essa importância do brincar, da brincadeira, da família, e deixo lá exposta também junto com as imagens deles durante o projeto. Como também só algumas frases, né, sem fotos, tudo para estimular, né, para chamar a atenção desses pais sobre a importância do brincar. E, eu não coloquei aqui, mas além dessa temática do brincar ao ar livre, também tem frases sobre a questão do consumismo e também frases que falam sobre a questão dos jogos eletrônicos, né, sobre esse excesso dos jogos eletrônicos. Então são esses 3 temas que eu abordo nessas frases para a reflexão da família. Brincar ao ar livre, do consumismo e dos jogos eletrônicos. E aí então tem esse brincar em família, todos juntos. Pode ver, que as paredes da escola estão todas cheias, né, desses cartazes que eu fui mostrando para vocês. E só que a única coisa que assim, eu não consigo reunir agora todos no mesmo horário, né? Porque aí acho que a gente deixou, se eu não me engano, das 5 da tarde até as 6h30. Então tinha famílias que chegavam depois. Mas de qualquer forma, vem bastante gente nesse dia. E aí eu sempre começo essa atividade fazendo uma brincadeira de roda, que é o jogo da maré. Maré subiu, maré desceu. E aí eles têm que formar grupos, não sei se vocês conhecem essa atividade, mas é muito bacana, propicia bastante interação entre eles, então já é uma primeira atividade para quebrar o gelo, né? Para a gente brincar todo mundo junto, que eles também brincam com as famílias dos amigos. E aí então, depois que a gente faz esse momento de brincar todos juntos, eu agradeço, né? Falo que tem as coisas ali expostas, os materiais, e convido todo mundo para brincar, né? E aí então é um momento que a gente vê assim as famílias brincando juntas e é muito gratificante, né? Que nem aqui no caso, são 3 avós que vieram participar e elas realmente participam, em cima do pé de lata, com o baragandão, ali, brincando de puxar o neto no pano, Davi. É um momento assim muito bonito, né? O brincar é muito lindo, né, gente? Bom, também, né, não são só as avós, vêm os pais também vem pai e mãe. E aí, gente, eles ficam à vontade, né? Então, muitas brincadeiras eles criam, né? Não são só as brincadeiras que eles aprenderam, eles acabam criando, né? Então, olha ali, já pegaram os cones para brincar. Essa imagem eu peguei também para mostrar que eles também, é uma brincadeira que eles criaram com o bambolê e com a bolinha de gude, que eles não aprenderam nas aulas, mas são 2 famílias diferentes, então esse momento do brincar na escola, com todas as famílias, propicia isso também, as famílias brincarem juntas. E na foto ao lado, né, esse momento mágico, né, que é a interação do brincar com o pai, que as crianças ficam muito felizes, e os pais também, né, de estar participando. E aí rola de tudo, né, Nessa primeira imagem aqui dá pra ver que enquanto um tá pulando corda, o outro tá brincando com o baragandão, o outro brincando de outra coisa, com os pneus, né, aqui do lado, brincando com os pneus. E eu sempre faço questão de fotografar todos, né, toda a família. E aí tem família de bastantão, família menor, família só de um, é o retrato mesmo, né,
das famílias, que uma família é diferente da outra, né, gente? E diferente não quer dizer melhor nem pior, né? Mas todas vão participar, isso que é o mais importante, mesmo que for só um ou que for dois, sempre tem alguém para representar a família. Então, acabamos a explicação, né, dessas etapas, e eu vou falar um pouco sobre os registros. Então, pessoal, o que são os registros? Não é simplesmente dar o papel lá, não, agora você desenha aí porque hoje está chovendo, a gente não vai poder sair brincar, ou não, desenha aí porque a tia está cansada, não. No final de cada etapa, as crianças fazem, então, um registro, um desenho, para eu saber se elas realmente aprenderam, né, sobre aquilo que elas estavam fazendo. Então, geralmente, elas dividem a folha em 4 partes, ou então faz só o desenho de uma brincadeira. Então, a gente fez todas as brincadeiras favoritas das crianças. Acabou essas brincadeiras, aí a gente faz o registro. Então, aqui, ó, no caso, eu tenho a brincadeira do bambolê, casinha, pega-pega, esconde-esconde. E eu faço questão de passar em todas as carteiras, ou então eles vêm na minha, para perguntar, mas que brincadeira que é essa? Às vezes dá até tempo de falar, quem que tá com você? Porque às vezes eles falam, tia, ó, eu tô brincando de bambolê, mas essa sou eu, essa é o amiguinho. Então sempre que dá eu coloco também o nome do amigo, tá? Então esse é um exemplo das brincadeiras favoritas. Aqui tem um registro de brincadeiras da família. Então, olha, a primeira aqui foi a brincadeira da estátua, a Heloísa e a mãe do Arthur. Então, eles sempre colocam, né, as mães ou os pais que vieram participar. Aqui do lado é aquele dia lá do piquenique, então, ó, com a mãe da Elô, brincando de explorar a natureza. Gente, com essa turma, praticamente 90% da turma fez esse registro, porque foi uma atividade assim que ficou muito significativa para eles, né? Foi muito legal observar isso também. E tem de tudo, né? Ó, brincadeira do trem, corre lenço, peão, e legal que eles acabam identificando várias brincadeiras ali diferentes de mães diferentes, né? Isso que é bacana também. Aí depois então a gente tem o registro dos jogos eletrônicos, né? Inclusive, eu acho que esse é o registro das meninas que estavam todas juntinhas ali, e uma trocando com a outra. É da Elo, eu acho. Ah, pessoal, tá vendo que já tem escritas delas também? Muitas já estão começando a escrever, então eu sempre falo, gente, quem já está conseguindo, ou mesmo quem quiser tentar, pode escrever o que vocês estão desenhando, né? Porque às vezes é celular ou era o tablet, então ela mesma já colocou que ela estava brincando, né? Que era de celular. Depois, brincando com o corpo. Então a gente tem aqui, eu peguei esse registro porque tem todos os tipos de brincadeira, gente, eu achei sensacional. Ó, a galinha e seus pintinhos, e pega-pega, que são brincadeiras de fugir e pegar. A linda rosa juvenil, que é uma brincadeira cantada. E o plantar bananeira, que está explorando ali a parte da ginástica, né? Muito bem. Como também, muitas vezes, o aluno pode escolher uma brincadeira só. Que nem nesse caso, eles escolheram a brincadeira da linda rosa juvenil, e foi desenhando parte por parte da brincadeira. E aí eu fui escrevendo para que depois futuramente eles lembrem, né? Então eles falavam, tia, essa é a parte que fala isso da música, depois essa outra parte é a da bruxa, depois tem o cavalo com o rei, e aí todo mundo bateu palma, ficou tudo bem. Então eu sempre procuro fazer esse registro da forma mais significativa possível, né? Para que depois eles lembrem. Bom, brincadeiras com materiais simples, aí dividir a folha só em 4 não era suficiente, né? Ó, já dividiram em 6 para poder desenhar, né, as diferentes brincadeiras que eles fizeram. Desde, ó, tapete de papelão, capa de lençol, de médico, ó lá, corrida de obstáculos, cabo de guerra, garrafa PET, né? A Linda, ela falou, não, tia, aqui a gente tá brincando de rebater a bola. E então a gente vê aí a quantidade de brincadeiras, né, que a criança conseguiu registrar com esses materiais simples. Por último, então, construindo o meu brinquedo, ela desenhou o barangandão, a peteca, o fantoche de meia que nós fizemos, e o futebol, aquele futebol feito com prego, né, que foi a família que fez, que construiu junto com a Elo, ela registrou também. E aí, pessoal, o que eu faço? Junto todos esses desenhos no final e faço um livrinho, que chama Meu Primeiro Livro de Brincadeiras. E aí eles levam o livrinho para casa e é a forma deles, né, lembrarem de tudo que eles aprenderam na educação física.
E aí também eu aproveito para deixá-los, né, na classe, nesse momento, para eles socializarem com o amigo, né, o que eles desenharam, ver o que o amigo desenhou. É um momento muito bacana, que às vezes tem registros parecidos, né, que eles registraram a mesma brincadeira. E lembra que quando eu expliquei lá sobre quem eu era, fiz questão de colocar ali a questão da religião? Por quê? Uma das coisas assim que eu me preocupo bastante é se eu estou fazendo a coisa certa, né? E eu lembro que naquela semana do final da etapa das brincadeiras com materiais simples, numa das minhas orações eu falei assim: Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou, né, sendo uma boa professora? Será que é isso que você espera de mim? E aí naquela semana uma aluninha fez um desenho, e aí quando ela foi na minha mesa para eu, né, escrever o que ela tinha feito, né, ó, passando por baixo da corda, corrida de obstáculos, eu vi um desenho ali diferente ali no alto, né, eu falei assim: mas o que é isso aqui? É a Joana. Aí a Joana falou assim: tia, é Jesus. Eu falei: Jesus? Eu falei: mas o que ele está fazendo aqui, né, nesse seu desenho? Aí ele falou: tia. Aí eu falei assim: é Jesus? Eu falei: mas ele está sorrindo? Aí ele falou: é, tia, ele está vendo as crianças brincando e ele está muito feliz. E aí então essa foi a resposta, né, que da minha pergunta daquela semana, se eu estava fazendo a coisa certa, se eu estava no caminho certo, gente. E apareceu no registro essa minha resposta, né? Então por isso que eu disse para vocês que muitas vezes até mesmo o projeto que a gente faz, ele reflete quem a gente é, né? É uma reflexão do que a gente é. E isso acaba aparecendo também até nas crianças, né? Reflete na gente e a gente acaba refletindo neles também. Então eu queria estar dividindo isso com vocês, tá? Não é nem uma questão assim que faz parte do projeto, não, foi uma coisa que aconteceu, mas que eu gosto sempre de dividir com as pessoas isso, tá? Bom, é isso o meu projeto, né, Lugar de Brincar na Escola, que começou lá em 2013, com o nome lá de Superar os Desafios que eu tinha, que foi evoluindo com os anos. Ele era semestral, passou a ser anual, essas etapas foram sendo modificadas, foram sendo aprimoradas, e é um projeto assim, gente, que eu tenho ele com muito carinho, né? Gosto muito de falar sobre ele e estou muito feliz em poder dividir com vocês, porque eu acho que o conhecimento está aí justamente para ser dividido e que a minha experiência sirva, né, de motivação para que vocês também façam na escola de vocês, porque a gente não pode ficar assim naquela questão: eu não tenho espaço, eu não tenho material, eu não tenho tempo. Não, gente, se a gente quer, a gente dá um jeito, né? Bom, aí vocês podem estar se perguntando, né, e tudo isso e a BNCC? Bom, gente, eu não vou ficar me adentrando aqui na BNCC, apenas que nessa questão do ensino infantil, né, que a BNCC traz como a primeira etapa da educação básica, creche da escola, crianças pequenas e bem pequenas, porém o meu projeto ele é específico para crianças pequenas do Jardim 2, que foi com as quais eu realizei. Isso não quer dizer que não dá para ser feito com as outras faixas etárias, dá, desde que você faça adaptações, né? Mas dá para fazer sim. E eu realizei com o Jardim 2, com todas as turmas do meu Jardim 2. Já teve ano de eu ter 5 turmas de Jardim 2. Então é um trabalho que exige bastante esforço do professor, sim, né? Porque nós temos várias turmas. Bom, voltando ali na BNCC, ela traz, né, como base ali do DECNEI, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas, as interações e as brincadeiras. Então, no projeto está muito evidente isso, né? Que eu consigo abordar essa questão da interação e da brincadeira. Interação aluno com aluno, interação aluno-professor, interação aluno com aluno de outra sala, interação aluno com a família, né? Então, essa questão de interação e das brincadeiras está muito ok. E agora, com questão a esses direitos de aprendizagem, né, e desenvolvimento, ó, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Gente, acho que eu não preciso ficar falando onde eles se encaixam no projeto, né? Acho que deu para perceber que o projeto, ele aborda, né, todos esses direitos de aprendizagem, eles estão muito presentes. Brincar, eles brincam o tempo todo. Conviver, também, né? Porque ao brincar você está convivendo com alguém. Aí eles convivem também com as outras crianças, com a família, professora.
Participar é uma participação ativa, né? Eles são todo o tempo convidados a participar de uma forma mais autônoma. Não é a professora ir lá e falar, hoje vocês vão brincar disso, depois disso. Não, eles têm até mesmo uma etapa, né, nessa participação. Eles vão, na verdade, assim, participando cada vez mais, se sentindo participante, né? A questão do explorar, explora movimentos do corpo, explora locais, explora objetos, natureza, então tem nem o que ver. A questão do expressar, porque na primeira etapa principalmente, em que eles têm que falar sobre as brincadeiras deles, né? Eles têm que se expressar para explicar essa brincadeira, e depois, até mesmo no decorrer, né? Se eles estão com dificuldade de alguma coisa, eles também acabam procurando a gente. E o brincar por si só, né, já é uma forma de expressão. E o conhecer-se, né? Muitas vezes, ai, tia, eu tô com medo aqui, ou então, tia, aqui não é perigoso. Então, eles acabam, e até mesmo, assim, tia, eu não tô conseguindo, vem me ajudar. Então, eles vão tendo essa noção de conhecimento deles próprios, o que é muito bacana de observar isso nas aulas. E o campus de experiência, né? O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos, que é o da educação física, mas eu sempre penso assim que não tem como você trabalhar, né, na aula de educação física, só com o corpo, com os gestos e com o movimento. A gente sempre trabalha com o eu, com o outro e com o nós, esses dois aqui não tem nem como separar um do outro. Aí tem a questão traços, sons, cores e formas, também dá para abordar, embora não seja o principal, né? Eles fazem o registro. E também, identificando as cores e as formas durante as brincadeiras, dá para fazer também. Escuta, fala, pensamento e imaginação também é o tempo todo, né? Tem alguns momentos que prioriza mais, que nem, por exemplo, naquelas brincadeiras dos jogos simbólicos, né, da Lilica lá, usa muito mais a questão da imaginação, do pensamento, mas o tempo todo a fala e a escuta está presente. E essa questão de espaços, tempos, quantidades e relações e transformações, ela também se faz presente o tempo todo, né? Porque cada hora a gente está num espaço, às vezes as quantidades de você explora no material ou de criança numa brincadeira, enfim. Tanto os direitos de aprendizagem como os campos de experiência, eles estão presentes no projeto. Então não foi uma coisa que eu precisei mudar no projeto para adequar a BNCC, não. Já estava lá. A única coisa eu só precisei identificar, né, onde é que estava cada um. Bom, aqui então só queria apresentar, não vou ficar falando sobre eles, sobre quais são os objetivos de aprendizagem, né, para essa etapa das crianças pequenas. Só queria ressaltar que então, na verdade, esse projeto acaba ampliando, né, esses objetivos que a BNCC traz, porque são tantas coisas que esse projeto apresenta que muito dos objetivos, né, que estão lá, na verdade, nos meus objetivos específicos, eles acabam completando o que falta aqui, né? Tanto porque a BNCC tem que ser uma coisa geral para todos, mas eu só queria ressaltar que a gente não pode só se prender nisso que a BNCC traz, né? A gente tem que estar criando, né, abordando outros objetivos também. E enfim, né, vocês podem estar me perguntando sobre essa questão do multidisciplinar, porque no primeiro momento pediram para que eu apresentasse esse meu projeto e também abordasse essa questão do multidisciplinar. Bom, gente, primeiro que no ensino infantil, que é onde esse projeto é realizado, embora, né, ele também possa ser realizado no fundamental, de repente no primeiro, segundo ano, que as crianças são menores. Bom, mas pensando no infantil, esse projeto multidisciplinar, ele vai abordar, na verdade, só 3 professores, né, que é o PEB 1 da sala, o PEB 2 de arte e o PEB 2 de educação física, então seriam apenas 3 profissionais. Mesmo assim, né, pensando ali na relação do PEB 1, ele poderia estar realizando novamente alguma brincadeira aprendida, e isso pode ocorrer, tipo, na semana, ou no mês, ou numa etapa, aí poderia ficar a critério do professor, né, mas ele podia estar realizando novamente alguma dessas brincadeiras que os alunos aprenderam no projeto. O próprio dia do brinquedo poderia ser realizado utilizando os materiais que eles exploraram nas aulas de educação física, então seria um momento que eles poderiam estar recriando, né, essas brincadeiras, brincando de novo, explorando de novo esses materiais. Esse professor PEB1, ele também poderia aproveitar a presença da família na escola, então a família poderia vir não só para essa atividade na aula de educação física, já poderia ficar com o professor PEB1
e realizar alguma outra brincadeira, alguma outra atividade, pode ser uma brincadeira, uma roda de conversa, mas daria para estar aproveitando essa presença, né, do familiar lá na escola. E também contextualizar as brincadeiras antigas, populares, com as atuais, né, até mesmo ao conteúdo de história. E com o professor PEB 2 de arte, em vez desse registro, então, ser realizado na minha disciplina de educação física, ele podia ser realizado na aula de arte, né, que é realizado no final de cada etapa, ser feito na aula de arte. O professor de arte também poderia participar, principalmente naquela etapa da construção do brinquedo, né, poderia estar participando junto, construindo mais brinquedos com eles. E também está abordando obras de arte que retratam o brincar, né? Como existem várias ali do Cândido Portinari e do Ivan Cruz. Então, esse projeto ele não nasceu com essa intenção de ser multidisciplinar, mas ele pode ser, né? Vai depender ali da escola, do grupo de professores. Bom, as referências que eu usei são as diretrizes curriculares, né, nacionais para a educação, o referencial curricular nacional para o ensino infantil. Um livro que eu gosto muito, que é o Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, foi esse livro que me deu a base para eu montar essa parte estrutural do projeto. Um livro que já me acompanha há muito tempo, com essa educação do corpo inteiro, né, que me despertou para um outro olhar, né, não só para o corpus dos alunos, e o brincar na educação infantil, observação, adequação e inclusão, que vem uma parte ali mais teórica sobre o brincar. Gente, tem muitos outros livros que eu gosto, que eu já li, mas os que realmente eu me baseei para fazer o projeto foram esses, tá? E aí vocês podem estar se perguntando, né? Como eu mesma achava, nossa, meu projeto agora está pronto. Depois de todos esses anos, cheguei numa versão top, né? Fui corrigindo os erros, fui adaptando, fui melhorando o que precisava ser melhorado. Agora já está ok. Gente, é isso que não, né? O projeto ainda não está finalizado. Porque, gente, recentemente eu estou participando de um curso que chama Educação Física e as Virtudes. E aí eu me dei conta, gente, que a educação física, ela não trabalha apenas com os corpos das crianças, né? Geralmente é o que a gente faz, a gente foca ali no olhar do corpo, né? Na questão das habilidades, das competências, do que essa criança está conseguindo fazer, se desenvolver. Gente, mas essas crianças, elas também possuem almas, né? E a gente não pode esquecer disso. Por isso que, para mim, hoje, né? As minhas aulas de educação física, eu não vou mais ter esse olhar apenas para o corporal. Eu também posso aproveitar elas para estar desenvolvendo as virtudes por meio das brincadeiras, que é o que eles mais gostam. Então, quer dizer, não vai deixar de ter brincadeira, não vai deixar de ter o lado corporal. Mas eu também vou estar com o meu olhar voltado ali para a questão das virtudes e para a alma dessas crianças. Gente, mas isso fica para outro dia, tá? Só estou dividindo com vocês uma coisa que aconteceu comigo. Que quando eu achei que o meu projeto estava finalizado, eu aprendi sobre isso e agora eu quero incluir isso no meu projeto também. Porque, na verdade, eu acho que isso acontece com todo professor, né? O nosso conhecimento nunca está pronto. Cada curso que a gente faz, cada palestra que a gente participa, a gente adquire novos conhecimentos e depois a gente quer pôr isso em prática. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço por essa oportunidade. Eu sempre quis falar sobre esse meu projeto na rede. Eu nunca tive oportunidade, então eu agradeço mesmo de coração, tá? Essa oportunidade que a Secretaria Municipal da Educação está dando, junto ali com a AME. Quero agradecer a Silvia também pelo convite, porque ela já conhecia esse meu projeto, que inclusive é um projeto que eu quero levar ele para um mestrado, que se Deus quiser mais para frente eu quero tentar um mestrado. E é isso, gente. Peço que sim, que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês também realizem, né, os seus projetos e que esse possa contribuir de alguma forma. Tá bom? Um grande beijo, gente. Fica com Deus.